Olá, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Mais uma vez, Pastor Júnior com vocês aí. Esse é o nosso Pão das Três. Hoje é terça-feira. Gosto sempre de dar aquela olhadinha aqui para fora. Um dia ensolarado, um dia mais quente, um dia mais, assim, mais caloroso, né? Eu particularmente não tenho preferência pelos dias, não. Aproveito os dias de calor, os dias de frio da mesma forma. A gente reage e faz coisas diferentes em cada um desses dias. Mais uma vez eu quero agradecer aí a presença dos irmãos, a companhia dos irmãos durante esse período e o Pão das Três, que tem sido uma bênção, eu acho que para a vida da igreja, porque para nós pastores tem sido também um momento aí bastante importante na nossa semana, onde a gente pode conversar com os irmãos, podemos compartilhar textos da palavra de Deus. Os irmãos também têm acesso a nós temos acesso também aos irmãos, e esses dias aí têm sido, então, dias bastante importantes. Hoje, como sempre, a gente preparou aqui um hino, um cântico, uma leitura bíblica, há vários motivos de oração, coisas que a gente já vem orando já há muito tempo, coisas que começaram aí desde desse período de isolamento, de quarentena, e também agora alguns pedidos novos que surgiram aí ontem, hoje. A gente vai estar fazendo referência a cada um deles, tá bom? Fica aí com a gente nesses 40 minutos, 45, às vezes 50, aí depende um pouco aqui do que a gente preparou, depende um pouco às vezes da empolgação da gente, né? Tem dia que a gente fala um pouquinho menos, tem dia que fala um pouquinho mais, mas isso aí faz parte da dinâmica do Pão das Três, tá bom? Obrigado também por nos receber na casa de vocês. Eu sei que tem irmãos aí que se reúnem nesse momento nas suas casas aí com seus parentes, com seus filhos, tá bom? Deus abençoe vocês. Continuem fazendo isso. Para nós que estamos aqui do outro lado da tela, aqui do outro lado da câmera, é um momento também de culto, de celebração. Aqui em casa também o pessoal se envolve também, participa, né, de alguma maneira, e a gente vai dando aí continuidade e andamento aí ao nosso Pão das Três, ao nosso abençoado Pão das Três, tá bom? Então nós vamos começar aí já orando, buscando a presença do Senhor. Hoje a gente vai falar um pouquinho da questão da volta de Jesus, né, do retorno de Jesus, um tema muito importante nas Escrituras. Na verdade, esse tema está desde lá do Antigo Testamento, ainda não estava muito claro quem seria o Messias, como é que isso ia acontecer. Mesmo no tempo de Jesus, os discípulos, os judeus, os contemporâneos dele ali diante dele, e não conseguiam entender, não conseguiam captar exatamente o que estava acontecendo ali diante dos olhos dele. Portanto, um tema também fascinante, ao mesmo tempo complexo, e que deve também, de alguma maneira, tocar os nossos corações. A gente não pode se esquecer disso, tá bom? Pregando esse texto, eu não estou querendo dizer que a gente está vivendo o final dos tempos, que a pandemia é final dos tempos. Não é isso que eu estou querendo dizer, porque na verdade, independentemente da condição com a qual nós nos encontremos agora, ou até a condição em que o mundo se encontra, a gente tem que estar preparado e bastante consciente para essa chegada do reino de Deus. Inclusive faz parte, né, da oração, venha a nós o vosso reino, na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Então, um trecho muito importante das Escrituras e que inclui isso também, a vontade, o desejo que há no coração dos crentes, que há no coração daqueles que temem Jesus, para que o reino de Deus venha a fazer parte, tá bom? Os hinos que eu escolhi aqui também têm uma relação direta com esse desejo, com essa questão de estar preparado, de buscar e de guardar na nossa memória a importância de estar sempre lembrando desse momento tão importante que é a volta de Jesus, tá bom? Então eu quero convidar você para orar comigo nesse momento, tá bom? Fechar o seu olho aí, baixar a sua cabeça e poder orar conosco nesse momento, tá bom? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um Pão das Três. Te agradecemos por essa oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos dá durante a semana, de cultuarmos, ó Deus, mesmo que através das redes sociais, em especial aqui nesse momento pelo Facebook, mas, ó Deus, conscientes que há irmãos nossos, ó Deus, espalhados aqui pelos bairros ao nosso redor, há irmãos, ó Pai, inclusive em outros estados, irmãos até em outros países, que de alguma maneira nos acompanham,
que de alguma maneira também nos alegram com a sua participação, com a sua presença, do Pão das Três. Te agradecemos, ó Pai, por esse instrumento que o Senhor nos deu, ó Deus, para buscar, ó Deus, junto à tua presença, juntamente com o teu povo, dar a oportunidade também, ó Deus, para que os irmãos da igreja possam interagir, ó Pai, entre si, possam conversar entre si, possam manifestar a sua presença, os seus pedidos de oração, a sua gratidão, a sua edificação também, através dos textos, das mensagens, dos hinos, das orações. E queremos usar, ó Pai, esses instrumentos que o Senhor nos deu com bastante responsabilidade, com bastante sabedoria e também com bastante temor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, nos permite falar ao coração de um povo tão especial, chamado, ó Deus, por Jesus Cristo, ó Deus das trevas do pecado para a luz, um povo, ó Deus, que o Senhor chama de seu, um povo que o Senhor ama, um povo, ó Deus, para o qual o Senhor enviou o seu Filho, ó Deus, para morrer na cruz. Estamos conscientes, ó Pai, da grande responsabilidade que temos, mas ao mesmo tempo estamos cientes também, ó Deus, do grande prazer e da grande alegria, ó Pai, dos nossos corações, de poder, ó Deus, participar desse momento e cultuarmos ao Senhor juntamente com os nossos irmãos. Fale conosco mais uma vez através da Tua palavra, a Tua palavra que é viva, eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, capaz de discernir, ó Deus, o interior, ó Deus, e os recônditos, ó Deus, do coração do homem e de transformar, ó Deus, palavra, ó Deus, que tem poder de ir além das meras palavras humanas para transformar vidas, para comunicar, ó Deus, a verdade. Somos apenas, ó Deus, vasos de barro, instrumentos de barro, ó Deus, carregando, ó Deus, a preciosa mensagem do Evangelho. Portanto, reconhecemos a nossa fragilidade, mas reconhecemos também a grandeza, ó Pai, daquilo que carregamos em nós, como, ó Deus, pregadores, embaixadores, anunciadores, ó Deus, e testemunhas, ó Pai, do Senhor e da sua palavra. Fique conosco, nos abençoa, nos guarda, nos dirige, nos consola, nos exorta, nos repreende, nos transforma. É a nossa oração, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí. Eu preparei aqui para cantar com os irmãos o hino 108 do cantor cristão. Como eu disse, são hinos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a volta de Jesus. E eu queria cantar esse hino 108 que diz: quando se fizer a chamada, quando se fizer a chamada, quando se fizer a chamada, lá estarei. E a letra desse hino eu acho muito bonita. Ela é muito bonita. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. É um hino muito bonito, né? Aí a última estrofe, né? Lhe darei então para Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui, quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Que hino, que letra bonita, né? Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei.
Lidarei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, lá estarei. É um hino que podia ser até maior, né? Tão bonito que ele é, né? Mas ele tem 3 estrofes. Mas eu acho que o autor foi sábio também, falou, acho que tá bem feito até aqui, vou parar por aqui. Mas é muito, muito bonito, né? Então, eu gosto bastante, o hino 108. E é sempre importante, né, irmãos, a gente cantar também prestando atenção, né, nas letras, né, naquilo que a gente canta. Algumas delas, como o próprio hino 108, a gente assume alguns compromissos, né? Lidarei então para Cristo até o dia terminar. Esse lidar aqui tem a ver com trabalho, né? Com envolvimento, com estar com Ele até aquele dia. Falarei do seu amor por nós aqui, que é parte desse trabalho maravilhoso que é falar de Jesus. E aí quando a vida acabar e o trabalho também acabar, haverá aquela chamada e nós estaremos lá para sempre com Jesus. Tá bom? Então vamos nesse momento orar mais uma vez. E eu vou já dizer para vocês qual é o texto da nossa reflexão. Você já pode aí, se você está com a sua Bíblia, nos acompanhar, tá bom? É o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, ou como a gente costuma dizer resumidamente, Evangelho de Lucas, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 17, tá bom? Os versículos de 20 a 37. É um trecho longo aqui, mas a gente não está com pressa, né? Vamos ler, vamos entender, vamos aqui degustar, saborear, nos aprofundar um pouquinho na leitura, ler com atenção, tá bom? Então, é o Evangelho de Lucas, ou Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, querido médico Lucas, capítulo 17, os versos de 20 a 37, tá bom? Se você não abriu a Bíblia ainda, já deixa aberta aí, mas a gente vai orar agora, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus entendimento, tá bom? Capacidade para ler, para explicar, para sermos aí edificados, fortalecidos e informados a respeito do reino de Deus por meio da sua palavra. Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus por esse momento importante, ó Pai, dos nossos cultos, quando compartilhamos a tua palavra, quando lemos a tua palavra, quando explicamos a tua palavra, para que ela fale, ó Deus, aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua orientação, queremos, ó Pai, receber do Senhor o direcionamento, o fortalecimento que nos é necessário nesse dia. Portanto, nos abençoa, ó Pai, no ler a tua palavra, no explicar a tua palavra e nos usa, Pai, como instrumentos do Senhor, mais uma vez, como vasos, ó Pai, de barro e que carregam, ó Deus, dentro de si um tesouro precioso. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, Evangelho de Lucas, né, capítulo 17, os versos de 20 a 37. Como já anunciado, a gente vai ler então um pouquinho agora, tá bom? Como eu imagino que você está com a sua Bíblia aberta, eu não vou ler o texto todo e depois voltar. A gente vai lendo e entendendo, tá bom? Uma mensagem muito importante dentro do ministério de Jesus são as mensagens que falam a respeito da sua volta, tá bom? Então, essa daqui é uma delas, há vários momentos. A gente vai ler esse aqui, que é bastante importante, falando dessa vinda súbita, dessa vinda assim rápida e de repente de Jesus, tá bom? E, diz o texto, interrogado pelos fariseus e sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Né? Jesus já coloca aqui uma explicação bastante diferente, até misteriosa.
Porque aqueles homens imaginavam sinais do tipo um reino, um rei crescendo, Roma sendo expulsa, Roma sendo derrotada. Talvez hoje a gente imagine a presença de um grande líder mundial, não sei, a cabeça humana, ela imagina muitas coisas, né? E Jesus, sabendo como é que a gente imagina as coisas, falou, ó, não adianta ficar olhando coisas assim e falar, é agora, porque a gente vai se enganar. E nem dirão, no versículo 21, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está entre vós. Eita, aí fica um negócio difícil. Você sabe que até teologicamente a gente tem uma certa dificuldade para explicar a questão do reino de Deus e da vinda de Jesus, e foi cunhado aí algumas décadas atrás um termo bastante interessante, que é já e não ainda. Tem algumas pequenas variações, ou seja, nós já estamos no reino de Deus, mas ele ainda não chegou. Não chegou pelo menos plenamente, não é? Porque olha que interessante, dentro da mensagem de João Batista e do próprio Jesus, eles começam pregando, eis que a vós é chegado o reino dos céus, não é? Então, ele diz, ele já está em nós já somos cidadãos do reino, o reino já opera em nós, mas não ainda na sua plenitude, é já, mas não ainda. Como a própria volta de Jesus, quando é que Jesus volta? Volta já, rápido, mas talvez não ainda. Para quê? Para deixar a gente na dúvida? Não é. É porque a gente não é capaz de lidar com as informações, a gente não é capaz de lidar com os sinais. E na verdade, para o crente, olha que interessante, eu não sei se você já pensou assim. Ainda que Jesus tenha deixado dicas dos sinais dos finais dos tempos, ele dá aquelas dicas e na verdade ele ao mesmo tempo diz assim, vocês têm que estar preparados a qualquer instante, até independentemente de qualquer sinal. É o que ele disse agora. Vocês estão vendo coisas, mas não se prendam a elas. Fiquem prontos, estejam prontos agora. A resposta a pergunta é, você está pronto para partir? Você está pronto para estar com Jesus? A resposta é, estou me preparando? Resposta errada. Estarei preparado? Resposta errada. A resposta é, estou preparado. Essa é a resposta que ele espera. Né? Estou pronto agora. Né? Eu particularmente creio nessa vinda iminente de Jesus, independentemente de qualquer coisa. Eu acredito que ele possa voltar no meio dessa live aqui. Jesus pode voltar no meio dessa live e acabou, entendeu? Então, a gente tem que estar preparado, tá? Aí o 22, ele diz assim, disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades e nem os sigais. Quando ele fala nesses sinais, os dias do Filho do Homem, ele fala do seu ministério terreno, da sua vida, daquela presença e tudo mais, porque as pessoas, ele entende que num determinado momento, elas poderão estar tomadas por alguns desejos, por ansiedades, por não estar vivendo aquelas coisas. É o que muita gente se questiona hoje. Eu queria que você pensasse nisso. Pastor, mas a gente não vê tanto sinal, a gente não vê tanto milagre, falta poder daqui, falta poder dali. Você acha que Deus faz isso por desleixo? Você acha que não há propósito, não há mão de Deus nisso? Para que a gente não seja necessário a gente ver para crer, para ele mostrar para a gente, olha, não fica focado nessas coisas, mas olhe para mim. É uma coisa que eu sempre insisto, né? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, não para sinais e para coisas, mas diretamente para Ele, para Jesus. Ele diz isso, porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Pá, né? Quando você está num dia chuvoso, cheio de raios e de trovões, você vê um brilho, veio e já foi. Você não tem muita antecipação daquilo, mesmo ouvindo barulho, muitas vezes se você não está ali olhando para o lugar certo, você nem consegue ver, ele diz isso. Tanto é que ele compara a volta dele como um ladrão que assalta a casa, que invade uma casa na noite. Ele não avisa, senão o dono da casa se prepararia. Pelo contrário, ele vem, né? Quem já teve essa experiência, eu já tive essa experiência junto com a Vera uma vez, de ter a casa invadida por uma pessoa, é uma sensação horrível, né? Você está ali tranquilamente, de repente você ouve um barulho, é uma pessoa que pulou no seu quintal, invadiu a sua casa, tenta arrombar uma porta, tenta arrombar outra, é uma coisa, né? A volta de Jesus vai ser assim, vai estar todo mundo ali, ele vai até citar isso aqui. Versículo 25, mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração.
E aqui é uma referência de Jesus à sua morte, à sua crucificação e tudo mais. E como aconteceu nos dias de Noé, olha que comparação interessante, ele vai lá atrás. Assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu todos. O que ele está dizendo é o seguinte, olha só que interessante, Noé, para aquela pregação, olha, vai chover, mas nunca choveu, isso aí não vai acontecer, continua a vida, Deus vai trazer juízo toda a terra, ele vai voltar, ele vai condenar essa geração, mas isso aí não acontecer, se acontecer vai demorar muito tempo, deixa para lá, e de repente o dilúvio veio. Então é a mesma coisa, né? Jesus não vai voltar nada, está demorando, né? Como alguns dizem, está enrolando, essa mensagem não dá para acreditar, aqueles negócios lá, nenhum acredita não. É exatamente isso, Jesus já deixou indicado, ele provavelmente volta no momento em que está todo mundo com a guarda baixa, né? Sem esperar. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre, consumindo a todos. Lembrando que Ló também não saiu assim voluntariamente, né? Ele foi lá, sai agora, porque a coisa estava para acontecer de um instante para outro, e foram cidades também que foram avisadas, por causa da sua impiedade, do seu distanciamento de Deus e tudo mais. Aí o versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Quer dizer, é muito provável que nesse dia a maioria não vai estar preparado, vai estar empurrando, como a gente diz, empurrando com a barriga, né? Deixando para lá em relação a uma verdade espiritual tão importante, tão importante. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte o que estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. Por quê? Porque olhou para trás. E aquele olhar para trás é bastante representativo, né? Ela sentiu ali por algum momento saudade, ela pode ter sido tomada por uma curiosidade, por uma incredulidade. Tudo isso pode estar envolvido naquela olhadinha que a mulher de Ló deu para trás quando ela começou a ver a cidade dela sendo destruída. Portanto, é interessante, não é para olhar para trás. Isso aqui não é uma palavra no sentido de esquecer do passado, ignorar o que aconteceu. Porque Deus está presente no nosso passado. Como é que a gente vai esquecer do nosso passado? Mas é uma palavra no sentido de não estar apegado às coisas materiais, às histórias, às conquistas, nem tomado por uma incredulidade ou até por uma curiosidade destrutiva. Tem curiosidade que é boa, mas tem curiosidade que é ruim. Eu mesmo costumo me considerar um camarada bastante curioso. Eu vejo as coisas, eu quero aprender, eu quero entender, eu vou atrás, eu sou assim desde criança, né? Mas nesse caminho aí eu também dei minhas cabeçadas, né? Mesmo sabendo que tinha coisa que era ruim, a minha curiosidade me levou a conhecer, eu acabei me dando mal. Estou mais velho agora, estou um pouquinho mais esperto, né? Talvez só um pouquinho, mas estou um pouco mais esperto. Mas a mulher de Ló dá esse exemplo, olha para frente, olha para Cristo, olha para o que ele disse. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Olha que interessante essa palavra, até depois do que diz a mulher de Ló, provavelmente até no coração dela, para Jesus, ela quis voltar e tentar salvar os seus itens. Então, esse perder a sua vida é assim, vou entregar tudo para Jesus e vou deixar, confiando plenamente que Ele vai cuidar de mim, como Ele tem cuidado. Você tem muitas provas na tua vida, não tem? Eu também, nós temos muitas provas na nossa vida do cuidado de Deus. Nós, como diz o Salmo, nós já provamos e vimos como o Senhor é bom. Provar nesse sentido, não de pôr o Senhor à prova, tá? Mas provar no sentido de experimentar. Já experimentamos em diversas vezes a bondade do Senhor. E Jesus fala, então, esquece, você sabe que eu cuido de você, confia em mim e segue em frente. Olha que legal, né? Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Um versículo que está na imaginária dos crentes, né? Um sendo arrebatado, né? Principalmente por causa das ideias pré-milenistas, principalmente por causa do Tim LaHaye lá, do Deixados para Trás, filmes assim, né? Imagens que a gente tem de pessoas subindo, aquela coisa. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Deixando claro, né, que
de repente vão estar fazendo a mesma atividade e tudo, mas o coração não vai estar igual. O coração, um com a expectativa, por isso que há até uma promessa de Jesus de galardoar, de premiar aqueles que amam a sua vinda. Amar a vinda de Jesus, desejar a vinda de Jesus, é objeto até de premiação na vida celestial, de tão importante que é isso no nosso coração. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. Aquelas respostas, às vezes, enigmáticas de Jesus, mas deixando claro assim, quando eu vier, eu atrairei todos a mim. Não é? Vocês vêm para mim. Fica tranquilo, porque vocês que me pertencem, vocês não vão errar o caminho, porque o caminho sou eu. Eu os atrairei a mim. Eu gosto tanto disso, né? Eu os atrairei a mim. É uma palavra de Jesus. Né? Atrair no sentido de trazer para si, né? De absorver nesse sentido, de levar para junto de si. Isso aí não vai nem depender do nosso esforço. A graça de Deus é tão completa que é Ele quem vai nos fazer esse caminho de maneira que a gente não vai errá-lo assim de forma alguma. Tá bom? Eu quero então concluir com algumas coisas assim bem práticas que já estão obviamente aqui na exposição do texto. Então a primeira delas é a mais óbvia, mas como eu sempre ensino, a gente tem que, eu aprendi assim, também ensino, que as coisas óbvias precisam ser ditas também, tá bom? Então a primeira delas é o seguinte, a gente tem que estar preparado. Quando? Amanhã? Depois de amanhã? Não, hoje. Se Jesus vier hoje, a gente tem que estar pronto para esse encontro com Ele nos ares. Né? Se a chamada for hoje, a gente tem que estar lá. Né? Ele tem que nos levar, a gente tem que estar pronto, tá bom? A segunda coisa importante, a gente não pode ignorar os avisos que já nos foram dados, tá bom? A palavra de Deus, ela fala também da nossa vida futura, tá? Apesar da Bíblia já ter terminado assim, de ser editada, de ser pronta dentro dos propósitos de Deus, conforme a vontade de Deus, há 1900 e poucos anos atrás, quando João escreveu a última carta, provavelmente Apocalipse, né? Ela ainda trata de coisas do futuro. Tá? Aliás, o Antigo Testamento está cheio de promessas e de coisas a respeito de um futuro que ainda não aconteceu. Tá? Portanto, a gente não pode ignorar os avisos que já foram dados. E esse daqui é um deles. Esse aqui é um deles. O reino de Deus já está em nós, porque cremos em Jesus. Se você não crê em Jesus, não está em você. Abra o seu coração para Jesus, para isso ser verdade na sua vida também. Mas virá o momento em que o reino será pleno, será completo. E finalmente, e aí eu vou até ler um outro texto da Bíblia, um texto mais curtinho, a gente tem que viver nesse mundo e fazer as coisas nesse mundo como se a gente não vivesse, como se a gente não fizesse. Pastor, que loucura é essa? Então, para alguns aí talvez já saibam, é o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, os versículos de 29 a 31. Só um trecho pequeno, tá? Então é 1 Coríntios, capítulo 7, os versículos de 29 a 31. O apóstolo Paulo está falando sobre o casamento e ele até diz, eu gostaria que os crentes fossem solteiros, né, para que eles pudessem servir plenamente a Deus, para que eles não tivessem que se ocupar em como agradar a esposa, em como agradar o marido e tudo mais. Mas aí ele diz que mesmo sendo casado, mesmo trabalhando, mesmo fazendo as coisas, a gente tem que fazer como se não fizesse. Então, só para explicar de antemão, até antes da leitura, Paulo não está propondo uma forma relaxada de fazer as coisas. O que ele está propondo é o seguinte, faça isso sabendo que isso é passageiro e temporário, porque as coisas eternas ainda estão por vir. Faça decentemente, faça como um crente, mas não se apegue, o tesouro do seu coração não esteja completamente focado nessas coisas, tá bom? Então, é o que Jesus diz lá, comiam, bebiam e tudo mais, não está condenando comer, beber, casar e tocar a vida em frente, mas o problema é gente que está pegada só a isso e achando que a vida acaba aqui e gastando toda a sua força, energia e seu tempo nessas coisas. Isso não pode acontecer. Quem se prepara, deseja o reino, deseja o reino. Então vamos ler essa passagem para encerrar a nossa meditação desse Pão das Três de hoje, tá? Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia.
O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não comprassem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Amém. Depois você pode ler mais aí a respeito desse texto, que eu acho que ele fecha bem aí a nossa meditação a respeito da volta de Jesus e do comportamento esperado da gente nesse momento, tá bom? Então é isso aí, irmãos, vamos fazer o nosso momento de oração. Nós temos uma lista bem grande, chegaram algumas coisas aqui novas, tá? A gente vai fazer um resumo aqui muito rápido, tá bom? Tem algumas coisas aqui pra gente lembrar, tá bom? A gente tem que continuar orando pela vida do Equias, orar pela vida do Davizinho também, um dos bebês que tem nascido aí nesses últimos meses, filhinho da Ana e do Danilo, né? Deve passar por uma cirurgia em breve. Nós temos irmãos também, que têm parentes da nossa igreja também que estão doentes aí, que estão de alguma maneira se recuperando. Lembrando sempre dos profissionais da área de saúde, que são muitos, tá bom, da nossa igreja. Lembrando também dos irmãos desempregados e autônomos que estão sendo aí afetados, né, por toda essa condição aí do coronavírus, do afastamento. Então, alguns ficando desempregados, outros tendo aí reduções na sua renda também, porque estão vendendo menos. Os muitos irmãos idosos da nossa igreja, né, que são uma parte importante, uma parte assim maravilhosa da nossa igreja, de ter tantos irmãozinhos assim, né, que cabecinhas brancas, né, e aí firmes no Senhor. Alguns vendo aí, inclusive, o Pão das Três, tá bom? Deus abençoe a vida de todos os idosos da nossa igreja que acompanham, tá? O Pão das Três. Vocês são especiais no coração dos seus pastores, são especiais na vida da igreja, são especiais no reino, são pessoas também admiráveis porque mantêm a sua fé, mantêm a sua gratidão e também tem uma simplicidade que deve servir de modelo para a vida dos mais jovens e para a vida dos adultos, essa simplicidade dos nossos irmãos aí com mais idade, tá bom? A irmã Tereza, uma gratidão muito grande, já tá no coração, em casa, né? Já está partindo a gratidão aqui, né, do nosso coração. Ela já está em casa, tá bom? Ela está acompanhando também quando pode o Pão das Três. A Jocélia também, né? Restauração da Saúde, que ela é irmã da nossa irmã Gilda, tá bom? Nós temos aí, hoje é aniversário da nossa irmã Abigail. Não sei se a Abigail está vendo aí. Eu não te mandei mensagem ainda, Abigail, porque eu queria te dar os parabéns aqui pelo Pão das Três, tá bom? Deus te abençoe, tá bom? Por mais um ano de vida. Ela é líder aí, a coordenadora do Ministério de Mulheres da nossa igreja, tá bom? Deus te abençoe. Não vá sair de casa, né? O Edson hoje faz a comida aí, o Edson cozinha aí, faz o jantar especial para você, tá bom? Deus te abençoe a vida também do irmão Edson, tá? Nós temos o Ezequias também, que é irmão da nossa irmã Vone. Ele também está doente aí, tá sendo tratado aí, tá sendo cuidado, tá bom? Nós temos vamos ver aqui mais algumas coisas, é muita coisa. A irmã Maria do Carmo também tem pedido aí oração pela sua irmã, tá bom? Ela está estável, né? A condição dela é bastante crítica, mas ela está estável. A gente continua orando, pedindo pela vida dela, tá bom? A Rose, ela pediu oração pelo Carlos, que é um vizinho dela, tá bom? Que também está doente, mas está passando por um processo aí de crescimento, aí de desenvolvimento, tá melhorando, tá bom? Então, nós temos também aqui a situação da Nilma do Logos, que acabou falecendo hoje, né? Eu sei que isso aí comoveu bastante gente aí, os irmãos, uma pessoa bastante importante dentro da música cristã. A nossa igreja gosta muito das músicas do Logos, eu também gosto. A gente já cantou aqui até em PG, a gente sempre tem a voz
a voz do Paulo César, dela assim na cabeça, as melodias, as letras sempre muito bem feitas. E orar pela vida, né, do Paulo César hoje, que está passando por esse momento, por toda a família. Fica aí também o nosso sentimento, tá bom? O Zé Wilson, nosso querido irmão palmeirense, está nos assistindo hoje. Deus te abençoe. Também passou aí por maus bocados aí, com dores e tudo mais, mas eu sei que Deus tem tido misericórdia. A irmã Adriana também, né? Parabéns, fez aniversário ontem, anteontem, não sei, tá aí ainda festejando o aniversário, tá bom? A Maria Orlinda Sulino, sempre presente aí nos nossos Pão das Três, tá? Pedindo oração pelo sobrinho dela, o William, de Ituverava, tá bom? Que é caminhoneiros que mantêm aí o nosso país literalmente rodando, né? Funcionando. Deus abençoe a vida do William também. E a Marília tá pedindo aqui pelo tio dela, o Orestes Siqueira, tá bom? Então são vários pedidos aí, bastante coisa para a gente tá lembrando. A lista vai permanecer com a gente, os nomes que eu não lembrar agora a gente vai orar depois. Eles vão ampliando a lista de oração. Você viu que a lista é bem grande, eu selecionei algumas coisas aqui, mas a gente está mantendo essa lista bem atualizada para a gente não esquecer de orar pela vida dos irmãos aí também, tá bom? Então é isso aí, vamos orar juntos agora, vamos buscar a presença de Deus. Lembre-se aí nos seus pensamentos também dos seus pedidos, da sua gratidão, das coisas que foram citadas aqui e vamos buscar então a presença do nosso Deus nesse momento, amém? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus, porque nesse momento podemos, ó Pai, interceder, ó Deus, pela vida de tantos irmãos, pela vida de tantas pessoas conhecidas e parentes, inclusive de pessoas que nós não conhecemos. Mas sabemos, ó Pai, que as nossas orações, ó Pai, elas de alguma maneira também, ó Deus, abençoa a vida dessas pessoas, porque quem responde, quem atende as nossas orações é o Senhor, e conforme a Tua vontade, como nós sabemos, ó Pai, boa, sempre perfeita, sempre agradável. Por isso, ao mesmo tempo em que pedimos, ó Pai, confiamos plenamente na solução, na direção e na resposta, ó Deus, que seja conforme a Tua vontade e não conforme a nossa. A gratidão nos nossos corações nesse dia, por mais um ano de vida da Abigail, que é coordenadora, ó Pai, do Ministério de Mulheres da nossa igreja. Pela vida dela pedimos a Tua bênção. A gratidão porque a Teresa voltou para casa, ó Pai, depois de um período longo de internação. Agradecer pela vida dos nossos irmãos idosos também, ó Pai, que tem acompanhado, ó Deus, a vida da igreja através das redes sociais. E te agradecer pela vida também de filhos, netos, sobrinhos, ó Pai, que os tem ajudado, ó Pai, a manter, ó Deus, esse contato com a igreja e que eles possam ser diligentes e perseverantes também nessa estratégia. Obrigado pela vida do nosso irmão Wilson também, que hoje está conosco, ó Deus, acompanhando o Pão das Três. A nossa irmã Adriana, que fez aniversário, a nossa diaconisa também, a irmã Altair, ó Deus, enfim, pessoas, ó Deus, que o Senhor tem abençoado e temos, ó Deus, compartilhado dessa alegria, porque a alegria dos nossos irmãos é também a nossa alegria. Colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, a vida de pessoas, ó Deus, que estão enfermas, como Ezequias, ó Deus, irmão da nossa irmã Vone, ó Pai, colocamos a vida do nosso irmão Equias também, ó Deus, que está aí se cuidando, a vida, ó Pai, de outros irmãos da nossa igreja que também estão enfermos, com dificuldades, parentes, ó Pai, de irmãos nossos também, como o tio da Marília, ó Deus, precisando de oração, das nossas orações nesse momento, também pelo William, ó Pai, da nossa irmã Maria Orlinda também, ó Pai, que é caminhoneiro, o protege, o guarda. Não podemos deixar de nos lembrar também, ó Pai, agora do Rinaldo também, ó Deus, que é caminhoneiro da nossa igreja também, e que tem trabalhado, ó Deus, e tem corrido, ó Pai, esses dias também. Guarda, ó Deus, a vida dele, guarda a vida do William também, de todos os caminhoneiros, porque, ó Deus, o país precisa continuar funcionando e eles têm, ó Deus, uma parcela especial, ó Deus, dentro de todo esse processo de manter a comida na mesa, ó Deus, as compras, ó Deus, enfim, as nossas necessidades básicas. Continue também, ó Pai,
abençoando, ó Deus, a vida do Davi também, que deve passar por uma cirurgia em breve. Guarda o coração da Ana, do Danilo. Enfim, ó Deus, são muitos os pedidos, ó Deus, para nós lembrarmos, ó Deus, estaremos nos lembrando desses pedidos e te agradecemos, ó Deus, porque a tua igreja tem se mantido, ó Deus, firme e forte, ó Deus, com o coração aquecido, buscando ao Senhor em oração e mantido, ó Deus, também com diligência e com cuidado, cada pedido de oração, cada necessidade, ó Deus, e também tem se alegrado, ó Deus, com cada bênção, ó Deus, com cada milagre, com cada manifestação do Senhor na vida dos nossos irmãos e também dos seus familiares. Fica conosco, nos abençoa e nos guarda, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É isso aí, amém, irmãos? Eu vou cantar agora um cântico que tem tudo a ver com a volta de Jesus. E é um cântico também, eu sei que muitos irmãos conhecem. Eu não me lembro da gente já ter cantado na igreja, nesse período que eu estou aí, tá? Mas eu tenho certeza que a igreja já cantou. A gente já cantou aqui em PG, já cantamos até em outros encontros. E é um hino também muito bonito, né? Falando que Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez ou mais uma vez aqui. Por isso, todos juntos em um só louvor cantemos, Ele é o nosso Senhor, né? Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor, tá bom? Acompanha comigo aí, canta comigo, você que sabe, tá bom? E ele é um hino também, assim, um cântico que tem uma leveza, também tem uma simplicidade, uma inocência que eu gosto bastante, não é? Então eu queria que você cantasse comigo aí. Ao meu joelho encontrar a eterna glória que prometida está. Pois alegria possa então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá. Mais uma vez aqui, isso todos juntos, em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser príncipe da paz, Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus irá outra vez aqui, Jesus irá mais uma vez aqui. Todos juntos, em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus irá outra vez aqui, Jesus irá mais uma vez aqui. Isso todos juntos, em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Por isso, todos juntos cantemos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá. Alguns lembraram aí do tempo de mocidade aí, né? Legal cantar esses hinos aí, né? Que foram bastante importantes aí. E quando lembrados também trazem recordações muito boas e memórias muito boas, principalmente da palavra de Deus e da esperança que os crentes têm que ter com a volta de Jesus, tá bom? Irmãos, nós estamos chegando então aí ao final do Pão das Três, dessa terça-feira. Amanhã não tem Pão das Três, tá? Mas amanhã tem culto, tá? Amanhã é quarta-feira, tem culto de oração às 20 horas pelo YouTube,
tá bom? Fiquem bastante ligados. Pão das 3 ao vivo pelo Facebook. Depois o nosso Ministério de Comunicação leva para o YouTube, tá bom? E os cultos de quarta-feira à noite, domingo 10h30 da manhã e domingo às 19 horas, direto no YouTube, tá bom? Então, por favor, se inscrevam na página, porque aí você vai ser notificado sempre que a gente entra ao vivo, sempre que entra alguma postagem nova no Facebook, e no YouTube a mesma coisa, tá bom? O Ministério de Comunicação tem colocado aí os cultos aí um dia antes, várias horas antes. Então, se você tiver inscrito no canal do YouTube, tiver também curtido a página da igreja, está acompanhando a página da igreja, você vai receber as notificações e não vai ter dificuldade, tá bom? Façam isso, incentivem também as outras pessoas da igreja a fazer, as pessoas que você conhece que não são da nossa igreja, que têm acompanhado aí o nosso trabalho também, tá bom? Não estou aqui caçando view, like nem inscrição não, tá bom? A minha preocupação é realmente vocês poderem participar e receber o conteúdo espiritual aí da igreja nesses tempos aí de afastamento, tá? De fato é essa a nossa preocupação, tá bom? Então vamos orar então, agradecendo ao Senhor pelo nosso culto, pelo nosso encontro dessa tarde. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus, por mais um Pão das 3. E hoje o coração de cada um de nós, ó Deus, se alegra porque sabemos da tua volta. Sabemos da transitoriedade, ó Pai, desta vida, e sabemos, ó Deus, da grande esperança que o Senhor colocou nos nossos corações quando disse que iria voltar, e sabemos que o Senhor voltará. Estamos, ó Deus, preparados, ó Deus, para a tua volta. Seremos, ó Deus, bons filhos, seremos diligentes nos nossos trabalhos, honestos dos nossos negócios, ó Deus, seremos bons maridos, boas esposas, bons filhos, ó Deus, mas de fato, ó Deus, o que aquece o nosso coração e motiva a nossa vida é a presença do Senhor e a vinda plena do teu reino. Fica, ó Deus, com o teu povo, nos abençoa. Mais uma vez, obrigado por esse momento, ó Pai, no nosso dia. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês.